Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós queremos falar hoje de versículos que falam acerca da vinda do Senhor Jesus e não da volta dele para o céu. As pessoas dizem que ele vai vir buscar a igreja para levar para o céu, mas os textos bíblicos não nos diz assim. O primeiro que encontramos, embora não vamos achar todos, é Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Aqui não falou de uma volta para a eternidade, mas de vir e dar a cada um segundo as suas obras. Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Marcos 8, 38. Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que nós queremos chamar a atenção? A palavra não fala que ele vem e retorna, que ele vem e volta para trás. Mas você deve estar pensando, Sérgio, você esqueceu de João. Então vamos lá em João. Evangelho de João 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, eu já disse algumas vezes que a igreja tem 2000 anos de história. Há 2000 anos que ela está morrendo em perseguições, morrendo em arenas, morrendo nas lutas, morrendo por idade também, muitos. Para todas essas pessoas, o Senhor Jesus voltou para buscá-la, né? Para todas elas, ele não deixou de buscar nenhuma delas, sendo fiéis? Não. O céu, o paraíso, é lugar da igreja que dorme, da igreja morta. Mas a igreja que ressuscita, não. Há uma promessa que quem me segue aqui está até enjoado de ouvir eu falar isso, que é Mateus 6, verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Jesus vai vir e a vontade dele vai ser feita aqui, como é feita hoje no céu. É o mesmo que nós vimos em Salmos, capítulo 2, verso 8. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás, verso 9, com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Isso já cumpriu? Não. A palavra de Deus tem que cumprir? Tem. Isso vai cumprir quando? Quando o reino vier, meus irmãos. O reino precisa vir. Nós estamos falando isso aqui para poder explicar João 14. Por que é dito aquilo em João 14? Aquilo ali é para a igreja que dorme, a igreja que morre no Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, Atos 2, verso 20. E envie ele a Jesus Cristo. Ele quem? O Pai. Ele vai enviar quem? A Jesus Cristo.
que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então há um tempo de restauração de todas as coisas. Que tempo é esse? É o tempo em que a vontade de Deus será feita na terra, como hoje é feita no céu. Mas o início do verso 20 diz que envia-lhe a Jesus Cristo, o qual antes vos foi pregado. O 21, o qual convém que o céu contenha. O que é conter? É, de alguma forma, segurar. Então, meus irmãos, Jesus não desce e volta para poder, para a eternidade, para o céu, para poder ficar lá 7 anos, como alguns conjecturam. Isso é uma impressão. Isso é uma impressão que as pessoas... Uma interpretação. Por que é uma interpretação? Porque a palavra não diz isso. Ela diz aqui que ele está sendo contido no céu para vir. É preciso esperar, mas ele quer descer porque ele quer realizar essa vontade do Pai. É o mesmo aspecto que está em Mateus, capítulo 19, verso 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração de o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, o céu não precisa de regeneração. Quando o Senhor Jesus descer, ele vai realizar a festa da ceia no Monte Sião, conforme está em Isaías 25, verso 8 ao 11. E ele vai governar esta terra. Então, aquilo que está em João, que diz que na casa de meu pai há muitas moradas, essas moradas é até a ressurreição. Na ressurreição, a morada da igreja passa a ser na terra, né? Se nós formos levarmos pelo lado dos pré-tribulacionistas, que creem que a igreja é arrebatada e depois ela volta para viver no milênio, fica-se no céu então 7 anos, mas nem isso acontece, né? Então o céu não é a morada da igreja, a morada da igreja é a terra restaurada. Lucas 12, 36. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Eu disse que as bodas será feita no Monte Sião. Biblicamente, sim, viu, irmãos? Biblicamente. Por interpretação, as pessoas dizem que é no céu. Mas, biblicamente, Isaías 25, verso 6, e o Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados, e destruirá nesse monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações te escondem. Aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Aqui, por exemplo, aniquilar a morte é um sinal de que é a ceia santa, porque aqui vai ser aniquilada a morte nesse monte. E enxugar as lágrimas dos rostos do seu povo é justamente a promessa que está em Apocalipse, quando fala ali no capítulo 7, de que ele enxugará as lágrimas, né, de todos os rostos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que eu estou falando isso aqui? Para explicar por que quando ele volta das bodas, quando termina essa festa aqui, Lucas 18, 8, digo-vos que depressa se fará justiça, quando, porém, vier
o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que são, qual o objetivo de apresentar esses versículos? Porque a expressão aqui é vier, é quando ele vier, quando vir o Filho do Homem, e nunca quando vir e voltar. Eu desafio qualquer pessoa a achar uma expressão dessa dele voltando, não é? Senão, João 14, 2 e 3, conforme eu já expliquei por quê. Atos 1, 11. Os quais lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aqui não disse ele há de vir, assim como para o céu o viste ir, e depois voltará para o céu. Não, meus irmãos. Ele já foi para o céu, ele está lá há mais de 2000 anos. Nós estamos o esperando para a restauração de todas as coisas, conforme a palavra prometeu, e a palavra precisa ser cumprida. As nações precisam ser reinadas com a vara de ferro, e a vontade do Pai ser feita na terra como no céu. 1 Tessalonicenses 1, 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Mais uma vez, a expressão é vier, é vir. Meus irmãos, é 1 Tessalonicenses 1,10, eu falei 2,10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura, a esperar dos céus, não tem que voltar para os céus. 1 Tessalonicenses 2,19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Primeiro Tessalonicenses 3,13. Para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Primeiro aos Tessalonicenses 4,15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Primeiro aos Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a expressão é vinda, 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 nunca vindo e volta. Segundo aos Tessalonicenses 1, 7-10, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Naquela hora eu fiz confusão, coloquei esse versículo no lugar do 1 Tessalonicenses. 1 Coríntios 15, 23, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então é Jesus, os santos que ressuscitaram na morte dele foram glorificados posteriormente,
porque não tinha sentido eles continuarem mortos, já que ele veio para pagar o pecado deles, e se o pecado deles estavam pagos, não havia sentido eles continuarem mortos. E então as primícias são os santos do Velho Testamento que ressuscitam na morte de Jesus. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja que na sua vinda, numa única vinda, não falou nas suas vindas. Aí as pessoas criam artifícios, diz que vinda é diferente de volta, e como diz o outro, o pau quebra. 1 Coríntios, capítulo 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Meus irmãos, eu vou fazer um outro vídeo, passar para a parte 2, para que o YouTube possa subir os vídeos, para eles não ficarem muito longos. A paz do Senhor.